noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde, não sei qual momento você vai estar assistindo esse vídeo aí junto com a sua família. Mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no Salmo 112, no versículo 7. O Senhor, essa semana falou muito ao nosso coração através desse salmo. E nós vamos ler essa noite em nome de Jesus, Salmo 112, versículo 7. Amém? Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém? Feche os seus olhos aí por um instante onde você está e abra os seus lábios para falar com o Senhor. Pai, nós estamos em Tua presença essa noite, Deus. E nós queremos, Pai, Te louvar e Te adorar com todo o nosso coração. Humildemente, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo o quão pequenos somos, reconhecendo, Senhor, o quão falhos nós somos e o quão dependentes nós somos do Senhor, do nosso Deus. E nessa noite, Pai, nós queremos declarar a nossa confiança em Ti. Essa foi uma semana de tantas notícias, Senhor, e tantos se sentiram abalados por essas notícias, Pai. Mas nós, como igreja, queremos declarar que estamos confiantes em Ti. Queremos declarar que o nosso coração não teme, Pai, pois ele está firmado no Senhor. Em nome de Jesus, não tema, meu irmão, as más notícias, mas continue confiando no Senhor, Deus, da nossa vida, o Senhor da nossa história, aquele que cuida de nós, amém? E é esse Deus que nós queremos adorar hoje com todo o nosso coração e dizer que Ele é bem-vindo. Cante esse louvor essa noite e diga para o Espírito Santo que Ele é bem-vindo aí na sua casa. Onde está a presença do Senhor, o medo é lançado fora, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Espírito Santo, enche cada lar, enche cada coração com a Tua presença, Senhor. Nós queremos Te adorar, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus, bem-vindo. Tu és bem-vindo. Vai dizendo isso para o Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Senhor, Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção.
Senhor, vem trazendo cura sobre a nossa nação, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos que Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que cura, Senhor, pois a Tua palavra diz isso. E a Tua palavra não passa, Senhor. E a Tua palavra não passará, mas ela vai se cumprir, Senhor, em tudo aquilo que ela diz.
sara o nosso país, sara o nosso Brasil, sara o teu povo, Senhor. Estende a sua mão graciosa sobre todos, e com graça e amor, move com o seu poder, ministrando de forma especial em todo esse país que hoje clamou e orou e buscou a tua presença. Confiamos em ti, Senhor, esperamos em ti boas notícias. Confiamos em ti, esperamos em ti uma manifestação da sua graça, alcançando cada lar, cada família, cada pessoa do nosso país, no bom nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém. Obrigado, louvor, Deus abençoe vocês. Rapidinho, meu irmão, pega a tua Bíblia, livro de 2 Reis, lá no capítulo 20, fazendo um favor, em nome de Jesus Cristo. Nós temos uma palavra para compartilhar essa noite. Eu vou te dar 1 minuto, como sempre, em nome de Jesus. Amém? Você encontrou? Livro de 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1. A palavra do Senhor Deus nos diz: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio e lhe disse esta palavra: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembres de que andeis diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Glória a Deus. Fale conosco, Deus, nos ensine a tua verdade. Fala ao nosso coração essa noite aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa ouvir, no bom nome de Jesus. Meu irmão, todos nós conhecemos muito bem essa passagem, a história do rei Ezequias, um homem com certeza levantado por Deus para poder conduzir o povo dele, que neste momento, na leitura que nós fizemos, tem um grave problema. A Bíblia nos diz que ele estava enfermo, e a enfermidade era para a morte. E neste tempo, a Bíblia diz que o profeta Isaías, servo do Senhor, representante do Senhor, aquele que levava a palavra do Senhor para onde ele determinava, visitou o rei Ezequias e disse: arruma a tua casa, ajeita as tuas coisas, porque você vai morrer e não vai viver. Palavra dura essa. A gente sabe que a doença de Ezequias era séria, e já há alguns dias ele estava acamado, e como alguém que conhecia o Senhor, com certeza, eu creio nisso, Ezequias tinha feito uma oração, por mais simples que fosse, e de repente, no meio do acontecimento, Deus envia o profeta Isaías e manda em primeira mão ser dito: Ezequias, você vai morrer, arruma a tua casa, ajeita as tuas coisas, porque você não vai viver. Quando o rei Ezequias ouviu estas palavras do profeta Isaías, e ele sabia que elas eram vindas de Deus, a Bíblia diz que ele virou de lado, porque ele estava acamado, colocou o rosto na parede e começou a orar ao Senhor e dizer: Senhor, olha para a minha vida, lembra como é que foi que eu me conduzi na sua presença, nos teus caminhos, na retidão, na verdade do teu desejo. E a Bíblia diz que depois que o rei Ezequias fez essa oração, ele chorou muitíssimo, chorou abundantemente. E aconteceu algo tremendo, irmão, porque a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías saísse do centro da cidade, Deus mais uma vez visitou ele e deu uma segunda palavra para o profeta Isaías, dizendo: volta, Ezequias, leva uma palavra minha para ele. E de repente, quando o profeta Isaías se coloca diante do rei Ezequias, ele diz: o Senhor meu Deus mandou dizer, o Deus de Davi teu pai, ouvi
a tua oração, vi as tuas lágrimas e eu vou te sarar, eu vou te curar, eu vou acrescentar 15 anos de vida no tempo que você já teve. Coisa linda, irmãos. Quando nós continuamos lendo aqui, nós sabemos que Deus cumpriu essa verdade na vida de Ezequias e realmente ele viveu mais 15 anos. Mas eu quero poder compartilhar uma verdade para você aqui. Hoje, quando nós orávamos à tarde, a fim de que Deus nos desse uma palavra para a gente poder compartilhar, para a gente poder analisar, veio ao meu coração essa leitura e Deus me disse: eu observo a promessa, acato a oração e respondo o meu povo. Preste atenção nisso que Deus colocou no nosso coração. Eu observo a promessa, acato a oração e respondo ao meu povo. Quando nós olhamos a história aqui do rei Ezequias, a gente fica meio que boquiaberto por ver aquilo que Deus fez na vida dele. E quando ficamos assim, às vezes nós perdemos nas entrelinhas, nas letras menores, aquilo que tem que ser conhecido, aquilo que é revelado de Deus. Nós sabemos aqui então que o homem estava doente, o rei estava doente, ia morrer, recebeu uma determinação do Senhor, e ele orou ao Senhor, e de repente Deus envia o profeta mais uma vez, e Deus fala algo de interessante, irmão. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque quando o profeta volta a segunda vez na casa do rei Ezequias, lá no leito do rei Ezequias, e diz ao rei Ezequias aquilo que o Senhor mandou, ele disse: o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Preste atenção nisso. Deus tinha dito para Davi, Deus tinha feito uma promessa para Davi, que da descendência dele, sempre alguém reinaria, sempre alguém estaria sentado no trono. E na vida de Ezequias, isso estava se cumprindo, porque ele era um dos descendentes de Davi. Na vida de Ezequias estava se cumprindo aquela que era a promessa de Deus para Davi. Mas algo estava errado aqui, porque Ezequias estava doente, a Bíblia diz que ele estava para morrer, e tanto é que Deus enviou uma palavra dizendo: arruma a tua casa porque você vai morrer. Mas tinha algo errado aqui. Deus tinha feito uma promessa para Davi, ela tinha que continuar. Outra pessoa da descendência de Davi deveria subir no trono para reinar sobre o povo de Deus, só que aquele que estava ali, em quem se cumpria a promessa de Deus para com Davi, o rei Ezequias, ele não tinha filhos. E a Bíblia diz que ele estava para morrer, e a palavra de Deus diz que ele ia morrer, que era o fim dos dias dele, mas ele não tinha um herdeiro, não tinha alguém que poderia subir de novo no trono e dar continuidade à promessa de Deus feita para Davi, de que não faltaria da descendência dele alguém que sentasse no trono e reinasse. Se Ezequias morresse ali, a promessa de Deus se acabaria naquele momento, mas não podia acabar porque Deus tinha prometido para Davi algo grande. Se você ler a tua Bíblia e procurar na história, o rei Ezequias tem um filho 3 anos depois do que aconteceu aqui, dessa história. Manassés nasce 3 anos depois deste momento. E aí quando nós encontramos Deus dizendo para Ezequias: ó, eu, o Senhor, o Deus do Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi a tua lágrima, a gente precisa entender isso. Porque Deus, quando olha para Ezequias e vê ele chorando e ouve a oração dele, Deus procura entender qual é a promessa que existe para com a vida de alguém. E aqui existia uma promessa para com a vida de Davi: não vai faltar alguém que sente no trono da tua descendência. Se Ezequias morre, isso quebra. Então Deus olha para a promessa, ouve a oração e traz o mover. Eu quero poder colocar algo no teu coração hoje muito importante, a fim de que você entenda isso. Eu quero pedir desculpa para você pelo barulho externo. A gente ouve alguns cachorros latindo, algum carro passando, mas eu queria pedir para você ficar atento àquilo que nós estamos falando aqui. Porque quando Ezequias se viu em situação difícil e recebeu uma palavra tão difícil quanto, que estava definindo a morte dele, ele começou a orar e Deus observou a oração dele. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele, Deus viu a lágrima dele, só que Deus acrescentou a pessoa de Davi dentro dessa história, a fim de que nós pudéssemos entender hoje. Havia uma promessa para Davi e ela não podia quebrar. Ezequias não podia morrer sem gerar alguém para dar continuidade àquela promessa que Deus tinha feito para com Davi.
Alguém da descendência de Ezequias, que era da descendência de Davi, tinha que continuar o reino. Então por isso Deus vem e fala para Ezequias: ó, o Senhor, o Deus de Davi teu pai, falando da promessa que existia para com Davi, sobre um reino que tinha que continuar. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou curar você e vou acrescentar 15 anos na sua vida. Preste atenção, algumas pessoas questionam os 15 anos na vida de Ezequias, porque se você observar, ele fez algumas coisas que não devia, colocou o pé pela mão, mas esses 15 anos eram importantes, porque nesses 15 anos, ele tinha que gerar o Manassés e educar o Manassés, a fim de que se cumprisse a promessa, a palavra de Deus feita para com Davi. E nós entendemos então algo muito especial aqui, que quando nós enfrentamos alguma situação na nossa vida, alguma batalha, como nós estamos passando hoje, nós temos que observar uma coisa: Deus vai observar a promessa, acatar a oração e estender a mão para nos abençoar segundo aquilo que está escrito. Se você observar quais são as promessas que Deus tem para a nossa vida, através de Jesus Cristo, você vai entender que em tempo de batalha você pode orar, porque Deus vai ouvir a tua oração. E se você chegar a um momento de comoção e lágrimas, Deus vai ver as tuas lágrimas e Ele vai observar a promessa. Ele vai observar aquilo que Ele diz, o que foi que Ele colocou como promessa para a nossa vida, para essa nação, para o povo. E observando Ele a promessa, acatando Ele a oração, Ele estende a mão e move para com a nossa vida. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Em um dos piores momentos para a vida de qualquer pessoa, enfermo, sabendo que a enfermidade era grave, uma palavra dura vinda da parte de Deus: você vai morrer. E de repente ele ora, e Deus envia uma segunda palavra dizendo: ó, o teu pai é Davi, porque Deus está lembrando, tem uma promessa aí, ela precisa cumprir, você não pode morrer antes de gerar o Manassés. Eu vou acatar a tua oração, eu vou enxergar a tua lágrima, porque você falou de vida reta também, de alguém que se colocou no caminho. Eu vou lembrar da promessa, eu vou ajuntar tudo isso, eu vou estender a mão e abençoar a tua vida. Meu irmão, você que está em casa hoje, a maioria das pessoas está assustada com a situação. Nós estamos repetindo isso várias vezes, porque realmente está assustando. As pessoas estão falando aí um pico que vem lá para a semana que vem. Mas eu vou te falar algo aqui. Se uma palavra chegou para te assustar, e de repente alguma coisa está chegando também para te colocar um medo sobrenatural no coração, lembra disso aqui. Deus vai observar toda a promessa que Ele fez a você, através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que naquela cruz do Calvário, Deus nos fez muitas promessas, nos garantiu muitas promessas. E uma delas, se nós pudéssemos lembrar de uma só, é: Deus nos cura através de Jesus Cristo. Se nós pudéssemos lembrar de outra, Deus nos livra através de Jesus Cristo. E mais outra, Deus nos abençoa através de Jesus Cristo. Então toda oração que eu fizer, apresento eu a minha situação de vida. Sim, Deus, olha para mim, Senhor, vê a minha história, porque Deus vai observar essa oração também, vai ouvir essa oração. Se você chegar a lágrimas, Ele vai olhar para a tua lágrima, e Ele vai lá atrás observar a promessa, o que foi que eu disse para com esse povo, o que está escrito para com essa gente, e Ele vai ajuntar estas coisas, e vai estender a mão dEle sobre a nossa vida, e vai nos abençoar. Preste atenção para mim terminar, porque o vídeo tem que ser curto. Preste atenção para mim terminar. Deus vai observar a promessa que Ele fez para você. Deus vai observar a promessa que Ele fez para você através da vida do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele lhe prometeu, e Ele vai ouvir a tua oração. Se você chegar às lágrimas, Ele vai ver a tua lágrima, e Ele vai ajuntar tudo isso, com mais a tua oração que diz: Senhor, estou no teu caminho, fazendo a tua vontade. E Ele vai estender a mão sobre a sua vida e vai te abençoar. Foi essa base de oração que nós usamos para hoje, no jejum, que foi proclamado em todo o Brasil. Deus tem promessas para a nossa nação, para o povo dEle, para a nossa família. Nós nos apegamos a essa promessa, fizemos a nossa oração e fomos à lágrima, e entendemos que Deus daqui um pouquinho vai enviar uma segunda palavra dizendo: eu vou sarar você.
eu vou curar você e vou acrescentar tempo de bênção na sua vida. Você que está aí na tua casa, recebe essa palavra. Você que tem uma outra questão além dessa toda que o mundo está passando, de repente você tem a tua particular e ela está te assustando, e de repente uma outra notícia chegou. Preste atenção nisso. Deus tem promessas para você. Vamos orar, meu irmão, em nome de Jesus? Primeiro eu quero pedir para você estender a mão para o lado da tua cidade, assim nós apresentamos a mão para o lado do nosso país. Hoje o Brasil esteve em jejum, clamando por graça e misericórdia, a fim de que tudo isso passe. Não somente as coisas de questão de saúde, mas todas as outras. Deus, abençoa essa nação. Abençoa nosso país com graça e misericórdia, como todo o povo do Senhor hoje orou e buscou a tua presença. Nós clamamos por graça e poder. Passa esse mal, cessa esse mal. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, visite todos os lares. Em nome de Jesus Cristo, visita o teu povo nessa terra e abençoa o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelos nossos líderes, como sempre, pedindo sabedoria, direção para eles vinda do Senhor, a fim de que eles conduzam esta nação naquilo que é a tua vontade, naquilo que é o teu desejo. Visite a nossa cidade, o nosso prefeito também, na mesma condição, dando sabedoria e conduzindo, a fim de que na nossa cidade também se cumpra a tua vontade. Visita o nosso lar, Deus, e que a tua vontade também alcance o nosso lar de forma especial e poderosa. Saúde, Pai, em nome de Jesus Cristo, alegria, paz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fartura nos nossos lares, fartura espiritual, fartura física, fartura emocional, em nome de Jesus Cristo, a fim de que a tua vontade se cumpra em nós, hoje e sempre, amém. Meu irmão, que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre, aí na tua casa e no meio da tua família, para te abençoar no bom nome de Jesus. Excelente semana, semana de boa notícia, Brasil, semana de vitórias.